A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 22, no versículo de número 4, que diz: Ele fez o que era mal diante do Senhor, como fez os da família de Acabe, porque eram seus conselheiros depois da morte do seu pai, para a sua desgraça. Estamos diante aqui mais uma palavra. Nós finalizamos ontem o Novo Testamento, porém nós já tínhamos começado em 2021, 1º de janeiro de 2021, os propósitos devocionais de oração, falando em Gênesis, e quando foi no capítulo 21 de 2 Crônicas, foi onde a gente deu uma parada e fomos lá para o Novo Testamento. E passamos ali de 1º de janeiro de 2025 até o dia 10 de 4 de 2026, falando de Mateus até o livro de Apocalipse. E ontem foi o 100º dia desse ano de 2026, foi onde fechamos. E retornamos agora para a 2 Crônicas, e já no capítulo 22. Então, para que todos fiquem cientes de tudo isso. No 2 Crônica, capítulo 22, nós vamos ver aqui, falando sobre o reinado de Acasias, e a sua morte trágica. Esse capítulo 22, ele vai narrar o curto e ímpio reinado de Acasias em Judá. Acasias ele foi influenciado pela casa de Acabe, e a sua mãe, Atalia. Então, esse livro ele vai destacar a influência perversa da liderança, a morte de Acasias por Jeú e a tentativa de Atalia de destruir a descendência de Davi. E isso vai ser frustrado, pela proteção divina sobre o jovem Joás. Então, observe que o inimigo ele tem uma intenção de destruir a próxima geração. A intenção do inimigo aí era destruir a próxima geração, impedir que a geração de Davi, a geração de Cristo, que o Messias que viria, descendente de Davi, não chegasse a esse ponto. Então o inimigo ele sempre vai ser estrategista. Quando nós lemos aqui dentro da palavra, 2 Crônicas capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 4, a palavra do Senhor diz: e em seu lugar, os habitantes de Jerusalém proclamaram Acasias, seu filho mais novo, como rei, porque a tropa que veio com os árabes ao acampamento havia matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. É interessante ver aqui, dentro desse texto, que eles mataram todos os mais velhos. A intenção do inimigo é tirar aquele que, conselheiros, aqueles que têm conhecimento, e deixar, vamos dizer, a próxima geração caminhar sozinha, sem o auxílio, sem ser conduzido pelos aqueles que são os anciões, podemos dizer, até mesmo da igreja, os mais experientes. Muitos não querem ouvir nem os seus pais. E aqui, Acasias, nós vamos ver que a intenção era matar todos os mais velhos. Versículo 2 ele diz: ele tinha 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe se chamava Atalia, filha de Omri. Ele também seguiu os caminhos da família de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para fazer o mal. Ele fez o que era mal diante do Senhor, como fez os da família de Acabe, porque eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua desgraça. Vamos ver que ali, Acasias assumiu o trono e foi aconselhado por sua mãe, Atalia. E a sua mãe era uma pessoa má. Então vamos ver que ele seguiu os caminhos perversos da família de Acabe, de Israel. Então a influência familiar e de conselheiros ímpios levou o seu fim trágico.
E é isso que nós temos que ter cuidado. Da onde estamos tomando conselhos? Quem tem sido nossos conselheiros? A palavra de Deus tem nos aconselhado, temos buscado dentro da palavra conselhos para que possamos ser direcionados por Ele em tudo? Ou estamos buscando qualquer pessoa? Aqui estava sendo aconselhado pela família de Acabe. Muitas pessoas estão olhando, sendo influenciadas por outras famílias, por outras pessoas da mídia, por pessoas que estão vivendo, né, uma vida totalmente fora da presença do Senhor e fora também do que é um padrão moral. Né? E muitas pessoas estão se deixando levar. Acasias vai ser aconselhado, a sua mãe ali, né, pessoas que estavam próximo deles, que não eram conselheiros, não era deles, eles não deveriam receber esses conselhos, aceitar esses conselhos, mas a influência familiar, né, de conselheiros ímpios levou o seu fim trágico. Cuidado com as influências, com aqueles que têm te aconselhado. Versículo 5 ao 9, a palavra do Senhor diz: seguindo esses conselhos, ele foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, atacar Hazael, rei da Síria, junto de Remote e Gileade, e os sírios feriram Jorão, o qual voltou de Israel para curar-se das feridas sofridas em Ramá, quando lutava contra Hazael, rei da Síria. Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu para visitar Jorão, filho de Acabe, em Israel, por ele estar doente. Foi pela vontade de Deus que Acasias, para sua desgraça, visitou Jorão. Ao chegar, saiu como Jorão para encontrar Jeú, filho de Nise, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a família de Acabe. Quando executava juízo contra a família de Acabe, Jeú encontrou o chefe de Judá e o sobrinho de Acasias, que o serviram, e os matou. Depois procurou Acasias, o qual foi preso quando se refugiava em Samaria. Ele foi trazido a Jeú e o mataram. Então o sepultaram e disseram: é descendente de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. Não havia ninguém na família de Acasias que fosse capaz de reinar. Então nós vamos ver que Acasias, ele aliou-se a Jorão de Israel e foi morto por Jeú. Certo tipo de aliança só serve para matar, só serve para tirar realmente a vida, para desviar as pessoas até da presença do Senhor. Então, o executor do juízo divino sobre a casa de Acabe, então, que foi Jeú. Jeú foi Deus que mandou Jeú para executar ali, né, o seu juízo, né, acabando com a casa de Acabe. Embora ímpio, ele recebeu alguns respeitos no sepultamento por ser neto de Josafá. Então, precisamos saber aonde nós estamos colocando, precisamos ter realmente cuidado para nós não colocarmos os pés em certos lugares onde o Senhor está decretando já o seu juízo, onde o Senhor já decretou o juízo ali. Muitas das vezes, se nós permanecermos, nós podemos também ir junto, como foi o que aconteceu com esse homem. Versículo 10, quando ele vai falar sobre Atalia, ela planeja a morte de toda a família real, quando diz: quando Atalia, mãe de Acasias, viu que o seu filho estava morto, levantou-se e destruiu toda a linhagem real da família de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, pegou Joás, filho de Acasias, dentre os filhos do rei que seria assassinado, e o raptou e escondeu num quarto com sua ama. Assim, Josabeate, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Josias e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. Ele ficou escondido por esses 6 anos no templo de Deus. Enquanto isso, Atalia reinou sobre a terra. Né? Note que o Senhor tem escape, né, para esse rei. O Senhor vai ter um escape onde ele vai ficar ali por 6 anos, né, escondido. 6 anos aonde que ele estava? Dentro do templo. Né? Nós vamos ver que Joás era um homem que o Senhor estava moldando para a próxima, para ser também, para a frente, ser um homem de Deus. Nós vamos ler isso nos próximos capítulos. Então, nós vamos observar que a soberania de Deus, né, ele é soberano e ele preserva homens e mulheres,
Talvez ele esteja te preservando no tempo de dificuldade. Josabeate, né, tia de Joás, escondeu ele no templo, preservando a linhagem davídica, né, a qual viria o Messias. Então Deus interveio para manter sua promessa de fidelidade. Será que você hoje não tem sido um Joás? O Senhor também ele está te guardando, ele está te protegendo no meio de tantas coisas. E aonde ele quer que você esteja? Joás estava dentro do templo. Era onde ele passou ali por 6 anos. E por 6 anos ele foi ali, com certeza o Senhor foi tratando com ele. Então, nós venhamos escolher os nossos conselhos. Né? A importância de escolher bem os conselheiros e seguir a Deus. Né? Devemos escolher bem e seguir a Deus e evitar o conselho dos ímpios. Evitar a roda dos escarnecedores. Né? Nós precisamos entender que muitas famílias estão sendo influenciadas. Né? A perversidade de Atalia, né, vai ilustrar o caráter e pode ser moldado negativamente pelos pais, destacando a responsabilidade da educação. Então, os pais têm a responsabilidade da educação e de ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor, e não como a Thalia, que ensinou, que fez tudo errado. Né? A soberania divina, né, os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele protege seus propósitos, seu povo, mesmo em crise profunda. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais ao teu coração. Continue. Aqui após no versículo 23 nós vamos ver como o Senhor ele opera e como nada fica oculto aos olhos do Senhor. Que o Senhor te abençoe nesse dia.